A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Será? Será que a Bíblia diz isto mesmo? Vamos conferir no livro do patriarca Jó, no capítulo de número 41. Pegue a sua Bíblia aí, junto comigo, eu estou com a minha em mãos, e nós vamos conferir dentro da Bíblia Sagrada o que a palavra do Senhor mesmo nos afirma. Inumeradas vezes já ouvi alguém pronunciar esta frase e inserir nela o nome do nosso Deus, e até alguns chegam a ousar e dizer: olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele que até a tristeza vai saltar de alegria na presença de Deus nesta noite. O patriarca Jó, no capítulo de número 41, o verso de número 22 diz assim: no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Meus queridos, nós costumamos ensinar em nossos vídeos, se você ainda não acessou, dá uma procurada e você vai achar um vídeo meu falando acerca do texto fora do contexto. E nesse vídeo nós ensinamos você a examinar todo o contexto, os versículos que vêm antes, os versículos que vêm depois, para que você possa entender toda a história. O capítulo 41, o verso 1 diz assim: poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Uma interrogação, uma pergunta. Nós estamos diante de uma indagação. Eu entendo que esse texto, no seu contexto, nos revela que a Bíblia está apontando para uma criatura chamada Leviatã. Na presença do Leviatã, a tristeza salta de prazer. Na verdade, queridos, esse texto não está falando de Deus. Existem várias linhas de interpretação teológica, cada uma delas defendem uma interpretação. E eu quero afirmar que o objetivo deste vídeo não é ensinar, nem descobrir, nem investigar realmente quem era este Leviatã, ainda que nós vamos dar aqui algumas linhas de interpretação teológica. Porém, o objetivo principal, a prioridade deste vídeo é fazer com que você entenda que este texto não está falando do nosso Deus. É fazer com que você compreenda que esta frase, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, ela é uma frase colocada de maneira errônea. Então nós vamos aprender aqui. Algumas linhas teológicas costumam ensinar e dizer que este Leviatã era um tipo de crocodilo. Outros costumam afirmar que o texto, por ser um texto de linha poética, costuma-se ensinar que é um demônio da mitologia esquecida, morta, antiga, ou um texto que fala de uma figura mitológica. Outra linha costumam ensinar de que o Leviatã é uma serpente marinha, um monstro do mar. Alguns outros costumam ensinar que a Bíblia está falando de um dragão. E alguns costumam usar aqui o contexto do capítulo 41. Minha Bíblia está aqui. Eu quero ler uns 12 versículos para você. Acompanhe junto comigo. Veja o que diz o versículo 18, 19 e até o 20. Olha o que diz: cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como a pestana. Ou seja, quando o Leviatã espirra, clareia tudo.
ou seja, a luz resplandece. Da sua boca sai tocha, faísca de fogo saltam dela. É isso que está falando. Vamos para o 20. Do seu nariz procede fumaça, ou seja, uma criatura que fumaça pelo nariz, como de uma grande panela fervente ou de uma grande caldeira. Então alguns extraem desse texto a interpretação de que o Leviatã, na verdade, seria um dragão. Vamos para um versículo no livro do profeta Isaías. E eu entendo, queridos, de que, na verdade, para mim não interessa quem era o Leviatã, ou qual o significado. O interessante neste vídeo é que você entenda que quando alguém pronuncia na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, o texto não está falando de Deus, e sim de um monstro mitológico, ou como você quiser interpretar. Isaías 27, versículo 1, eu quero ler para você. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. O texto aponta para o Leviatã, chama de serpente e também chama de dragão do mar. Então, alguns extraem esse texto e dele fazem uma exegese afirmando de que o Leviatã tanto é um dragão do mar ou uma serpente. Mas, na verdade, quando a Bíblia nos afirma que na presença do Leviatã a tristeza salta de prazer, entende-se que no momento em que alguém se encontra angustiado, triste, desanimado, desmotivado, vamos conjecturar que neste exato momento se apresente para essa pessoa um crocodilo monstruoso que vem na sua direção para mordê-lo e destruir a sua vida, matá-lo. Nesse momento que a pessoa avista o crocodilo, o Leviatã, a pessoa se assusta e no seu susto aquela pessoa encontra motivos, razões para entender que toda aquela tristeza, toda aquela angústia, toda aquela desmotivação não é nada diante do que está para acontecer com aquela pessoa, que é a sua morte. Ou seja, diante da comparação do que a pessoa possa estar sentindo, a morte seria algo muito maior do que a tristeza e a angústia. Então, a Bíblia nos afirma que diante dele até a tristeza salta de prazer, diante do Leviatã, não diante do nosso Deus. Está explicado aí? Deu para entender? Então eu quero encerrar esse vídeo agradecendo a Deus pelos minutos que você passou aqui comigo. Não é inscrito ainda? Escreve, clica nessa palavra vermelha aqui abaixo escrito inscreva-se. Depois que você clicar, vai aparecer um sino cinza. Clica também neste sino, deixa ele ativado. Compartilha o meu vídeo e ajuda outras pessoas a acessar também esse conteúdo. Existe mais explicações, porém nós não vamos nos alongar no vídeo. Vamos encerrar aqui agradecendo a Deus pela sua vida. Um abraço.